sei como funciona a gravação do celular porque eu nunca usei. Mas tipo aqui. Ah, dá de riscar uns bagulhinhos na tela. Então, Muito foda. fez um coração. E eu vou. Ah, vamos começar a gravar? Aham. Não, começar a gente vai começando, né, mano? Vamos estreitar. Tá. Querem que eu starte o negócio? Pode ser, pode ser. Beleza. Eu vou fazer naquele mesmo esquema de oi, eu sou Tananã, daí ele fala Tananã, daí a Tri fala Tananã, e daí eu falo bem-vindos ao mais um episódio do Pintcast. Beleza? Podcast mais amado do Brasil. Tá bom. Avisa quando dá de eu começar a falar. Acho que já dá, mano. Uhum. Oi, eu sou a Ana. Ah, pera, A era eu gente, depois de você? Calma, perdão, perdão. esquecemos de combinar isso. Tá. Vai ser eu. Tá, tanto faz. 1, 2, 3. Escolhe o número de 1 a 3, Lia. Ah, 2. Tá, então vai ser a Patrícia e daí você. Vai ser eu, a Patrícia e daí Tá. você. Que homofobia é essa? O quê? É, Você ficou em bem. segundo lugar, sabe? Não é tão ruim assim. Não é pra ficar em terceiro? Não. Tanto faz, né? É que assim, ó, eu pedi pra Lia, escolhe o número de 1 a 3. Se ela escolhesse 2, ela ia. Não, se ela escolhesse 3, ela ia ser segunda. Se ela escolheu 2, ela vai ser terceira. E se eu Mas por escolhesse que um? que eu não posso escolher? Se você escolhesse 1, aí. Sei lá, né? Mas por que que eu não posso escolher? Ah, então escolhe. 3. Tá, então você vai ser Não, segunda. 2. Tá, então você vai ser terceira. Muito burra, papo. Ah! Você quer ser qual, Tri? Terceiro. Ah, tá. Então vai eu, a Lia e a Tri. Tá, eu só E... falo oi, pim, 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 pom, pom, pom. É isso? É. É. Real, família. A tela, o áudio é uma coisa essencial, a tela também é uma coisa essencial pra gravação. Eu Porque. acho que o áudio Óbvio, é não. essencial. Ah, É, tá. Tá, é porque minha tela tá meio poluída. Tá bom, o áudio. A gente vai só usar o áudio. Beleza, vai beleza. gravar a tela dali, vai estar cheio de porno. Não. Me avisem quando der de começar. Acho que já dá, acho que já dá. Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou o Lui. Oi, eu sou a Tri. E bem-vindos a mais um episódio do Pintcast. O podcast vai falar sobre a rede social mais incrível de todos os tempos, o Pinterest. Então, vamos começar com uma pergunta básica, Tri. O que tu acha da rede social Pinterest em si? Qual que é a sua opinião sobre essa infinidade de informações que o Pinterest tem? Olha, eu acho que entre todas as redes sociais possíveis, eu acho que o Pinterest é a melhor delas, assim, em questão de ser uma, assim, a que tem menos toxicidade, além de ter muitas ferramentas que as pessoas não valorizam tanto, como o próprio chat. Então, acaba que é uma rede social que acaba sendo meio desvalorizada, mas é uma das melhores, assim, em quesito de que você pode postar também, como o Instagram, mas é a menos tóxicas. Elia, o que você acha? Principalmente sobre a parte que a Tri falou de ter algumas ferramentas no Pinterest que não são usadas. Você acha que isso é verdadeiro ou você acredita que as ferramentas do Pinterest não são tão boas assim? Qual é a sua opinião? Porra, família. Ah, é foda, falei palavrão. Porra, falei palavrão de novo, que merda. Puta que pariu. Calma, calma. Desculpa. Oh. Ah, Pô, perdoa. papo reto, eu tava com muita vontade de xingar alguém, assim, tipo, foi muito difícil. A gente corta, a gente corta. Eu te chamei de Lia, mas tudo bem. É Ô, costume. família, Não, perdoa. eu parei a gravação, daí começou de novo qualquer coisa. Mano, foi mal, é que, eu vou falar a verdade, eu nunca usei Pinterest na Então, minha vida, família. tá ligado?
Tá, é que o Pinterest ele tem uma função de chat, só que ninguém usa a função de chat porque é meio que por e-mail. Ah, Não é não. Claro que é. Eu fui tentar Não mandar uma mensagem pras pessoas, era por e-mail. Não, eu usava, eu tinha um grupinho no Pinterest. Mas então, o coisa era por Mas e-mail. não é por e-mail. Claro que Eu é, tinha. vagabunda. Claro Tem que não, aqui. calha a boca. Não é, não. Cadê? Conversas, configurações, termos de serviço, ajuda. Cadê essa porra? Será que tiraram? Mas antes tinha. Eu acho que Camila, eu tiraram. lembro que tinha. E era por e-mail, eu tenho certeza absoluta que Não era por era, e-mail. não. Era tipo um chatzinho que nem tinha o Instagram, essas coisas assim. Era um chatzinho que eles tinham. Sim, era um Eu lembro que eu chatzinho, tinha. mas era um chatzinho feito por e-mail. Eu lembro que eu Não conversava com as era, pessoas. não. Era sim, era o meu e-mail que Não tava era. ali. Só que a Claro gente não que conversava não. pelo e-mail, a gente conversava pelo chat. É isso que eu tô querendo Mas isso é dizer. óbvio, né, filho? Que vai usar o e-mail do que tá, a tua conta tá Eu ligada, né, pô? sei, só que eu recebia todas as notificações por e-mail. Tá, eu acho que tiraram, inclusive, o chat. Porque eu Deixa eu não ver. tenho, não tem mais a opção de chat. Porra, Deixa eu ver Patrícia. aqui dentro. Cala a Porra, boca. Patrícia. Aí. Porra, não tem mais a opção de chat. Vou pesquisar assim. Pinterest tirou chat. Claro que tirou, ninguém usava aquela merda. Eu usava. Porque você é uma idosa de 54 Cala a anos. boca. Não, Claro que abre o aplicativo do Pinterest. Toque o ícone de reticência no diálogo. não Reticência. tem. Não tem, não tem, não tem. Não tem o bagulho. Ah, Ah, já tava falando merda ali, Patrícia. Não é possível. Tá, vamos começar tudo de novo. tá, E agora, família. Só como é que. pra nada dar errado. Só pra nada dar errado. O que que eu tenho que saber previamente do Pinterest pra, sei lá, mano. Não só falar, eu Tá, concordo com tudo que a Patrícia disse. Ponto. tá. Você tem que saber que o Pinterest é aquele quadrinho de informações que aparecem várias imagens e como que Uhum. você pode usar ele no dia a dia. Tipo, que você pode usar ele pra estudar, que você pode usar ele pra ter inspiração pra, tipo, desenhar, pra escrever ou qualquer coisa que você goste de fazer. Pra astronomia, essas coisas assim. tem, É, tipo, inspiração de roupa, maquiagem, dica de desenho, tem até artigo meio que, tipo, científico também tem, porque tem a parte que redireciona para um artigo. Então tem, tipo, de tudo, assim. Tem, tipo, desde coisa pra Mano, tu achar inspiração pra fazer, sei lá, RPG, essas caralhas, assim. Mas também tem umas imagens interessantes. Tipo, tinha um bagulho lá que é o que tem aqui no Pinterest, tipo, falava, quanto de sangue você perde, tipo, pra morrer, pra na hora de escrever a história, assim, sabe? e Tipo, dica pra escrever livro, a né? gente também vai falar um pouquinho da questão de saúde mental relacionada, questão de produtividade. Com relação à saúde mental, a gente quer dizer que o Pinterest é uma rede social mais saudável do que a maior parte das outras, porque uhum. ela não tem tanto meio de comunicação quanto as outras têm. Você pode fazer um comentário em um pin, só que a maior parte das pessoas não olha a seção de comentários, então só o criador vai olhar. Então você pode fazer um elogio, fazer alguma coisa assim. Isso torna ela mais saudável por ter essa falta de comunicação. Basicamente Entendi. isso que a gente vai falar, Pode crer, pode crer. beleza? Uhum. Me digam quando eu posso fazer a abertura de novo. Tá, mas será que, tipo, ó, ali, tipo, tu sabe como é que funciona os bagulho de. Tipo, que tem as fotinhos lá, aí tu pode, que são os pins, aí, tipo, tu pode fazer foto. Umas pastas, assim, tipo, Ah, tá, isso daí eu sei. pasta de. é, Daí na Tá, pasta tu faz uma subpasta, daí esse bagulho assim. pode crer, pode crer. Tá, Beleza. Me digam quando eu posso começar. Pode vou ir, começar. pode ir. Olha que fofo, Entendeu? entendeu? Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou o Lei. Oi, eu sou a Tri. E sejam bem-vindos a mais um Pintcast, esse podcast que fala sobre a melhor rede social de todos os tempos, mais conhecida como Pinterest. E hoje a gente vai começar com uma pergunta mais básica para Patrícia. Pri, você acha que a questão de
produtividade e Pinterest por conta do feed principal do Pinterest, por exemplo, dos pins e da forma como eles são expostos. Você acha que isso estimula a criatividade das pessoas ou não? Eu acho que estimula, sim. Inclusive, existem pesquisas científicas sobre isso. O próprio Pinterest, ele fez uma parceria com o Greater Good Science Center da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e ele fez tipo uma análise de como para mostrar como o uso do Pinterest por 10 minutos do dia afetava a saúde mental da nossa geração. E os pesquisadores descobriram que o engajamento com os conteúdos inspiradores do Pinterest atua como uma barreira contra o burnout e o estresse e a falta de conexão social. Então, o estudo ele acabou sugerindo assim, que o contato de 10 minutos por dia com qualquer conteúdo inspirador pode ajudar a proteger os jovens contra estresse e outros efeitos negativos. Então, ela contribui sim para o nosso bem-estar e saúde mental, essas coisas. Nossa, muito interessante, Tri. Lia, como você acredita que o Pinterest, ele traz a ideia da comunicação? Você acha que é de uma forma prática ou você acredita que o Pinterest, ele não tem tanta essa parte de comunicação como as outras redes sociais? Olha, mano, querendo ou não, o Pinterest não tem como ter tanta comunicação como as outras redes sociais, porque a comunicação não é algo muito acessível na rede social. Porque, por exemplo, o Twitter, falecido, né? Finado Twitter, hoje em dia é X. Ele, ele era uma rede onde a comunicação ela era uma coisa muito simples, uma coisa muito direta. Você poderia se comunicar com qualquer pessoa, menos que ela tivesse uma é, conta privada. Então, como no Pinterest, apenas o criador pode ver, né, o que se foi comentado, o que se foi falado de sua criação, a comunicação passa a ser muito mais limitada, e, né, por consequência, passa a ser um ambiente muito mais saudável, porque não vai ter gente se xingando toda hora por quaisquer motivos, ou se comunicando toda hora, porque se você vai se comunicar com um terceiro, que, por exemplo, discorda da sua opinião, digamos assim, querendo ou não, você vai, em algum momento, né, dependendo do seu temperamento, você vai tratá-lo não como uma pessoa pra debater, você vai tratá-lo como inimigo, tá ligado? E com o inimigo não se há diálogo. Eu não sei o que eu tô falando também, acho que eu me perdi no meu raciocínio, mas. Não, ficou muito bom. Ficou ótimo, de verdade, ficou muito bom. Eh, Você tocou na questão de saúde mental relacionada às redes sociais e eu queria perguntar para vocês se vocês acreditam que passar muito tempo mesmo no Pinterest, em qualquer outra rede social, afeta de forma negativa ou positiva a sua vida pessoal e o seu emocional. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Olha, eu acho que sim, né? Até porque ultimamente vem tendo muito esse papo de o efeito do vício meio que da dopamina que ficar numa rede social libera no cérebro, como acaba que, tipo, uma rede social acaba sendo muito mais atrativa do que o nosso mundo na nossa volta, principalmente porque tantas as notícias que tem na TV, assim, todo o estresse do dia a dia, acaba sendo muito melhor você ficar num mundo virtual em que você pode manipular como as outras pessoas vão estar te percebendo. Então, eu acho que até porque são inúmeras informações, tipo o TikTok, que ele tem aquele scrolling infinito, o Twitter também, finado Twitter. Então acaba que você acaba perdendo a noção de tempo. E eu acho que isso influencia bastante, assim, em questão de vício e essas coisas. Ah, Uhum. uma coisa que a Patrícia, né, ela tocou mais cedo e pode ser abordada agora, é que o Pinterest, ele estimula muito a sua criatividade, né? 10 minutos dele é muito melhor do que 10 minutos em qualquer rede social. Isso se dá principalmente porque, né, o vício de dopamina de hoje em dia, ele é causado muito por superestímulo, que basicamente é o que toda rede social usa para aumentar a sua tendência a ser usada, como o Instagram ou o próprio TikTok, né, que fica estimulando seu cérebro em pequenas quantidades de dopamina constantes, fazendo com que você se sinta levemente bem, levemente menos estressado ao usar aquela rede social. O Pinterest, por outro lado, ele estimula mais você a pensar, né, de alguma forma. Ele te estimula mais a pensar de uma maneira mais criativa, como que eu poderia falar? Ele te estimula mais a pensar por si. E coisa que as outras redes sociais, elas não têm uma tendência a fazer, pois elas tendem a desgastar o seu cérebro, porque pequenas liberações de dopamina formam grandes liberações de adenosina, que são um neurotransmissor negativo, assim dizendo, um neurotransmissor que bloqueia a sua neurotransmitividade.
Acho que seria a palavra ideal. E como o Pinterest ele estimula você a pensar, ele corta a adenosina e se o Pinterest fosse muito mais usado do que outras redes sociais, os níveis de depressões cairiam muito na sociedade atual. Sim, até porque Nossa, o Pinterest ele tem em relação, tipo, comparando com outras redes sociais. O Pinterest ele tem ele usa com a inteligência artificial pra focar justamente nisso, pra não afetar tanto negativamente a saúde mental. Tipo, ele acaba cortando essas notícias chocantes, vídeos, tipo, muito gráficos, essas coisas assim, ele já tira, já corta, como em algumas outras redes sociais acaba sendo meio livre. Essas teorias de conspiração, ele acaba focando sempre para destacar conteúdos úteis e positivos. Pra, que nem ele é, o lema deles é criar uma internet mais inspiradora, assim. sim. Então, Eu queria falar também que o Pinterest, ele é muito voltado para essa questão da saúde mental. Por até isso se demonstra com o fato de quando você pesquisa qualquer coisa, pode ou não ter um sintoma depressivo ou alguma coisa assim, mas ele aparece, dependendo da gravidade daquilo que você pesquisou, um aviso de como você pode procurar, tipo, uma saída para depressão, alguma coisa assim, como você pode ser ajudado. Então, o Pinterest demonstrou várias vezes ser uma rede social que se preocupa muito mais com a saúde mental das pessoas do que o próprio Instagram, que tem como objetivo, ou o TikTok, deixar você ali o tempo inteiro, sem meio que uma vida social fora dessa rede. O Pinterest, ele tem uma ferramenta parecida com o Reels do Instagram, porém, ela praticamente não é usada, é um scrolling infinito de vídeos também. Mas ele não é exatamente infinito, a partir de um momento ele para, se você ficar muito tempo usando, ele para já e tudo mais. É, Vocês acreditam que o fato de o Pinterest ter todas essas restrições, é, pensando assim, meio que na saúde mental das pessoas e, no geral, na convivência, isso reflete uma própria ética por parte da empresa? Vocês acreditam que empresas que não o- falem que o trabalho delas pode gerar algum tipo de transtorno, de vício, são empresas irresponsáveis ou não? eu acho que o Pinterest ele tem uma preocupação bem maior, assim, porque ele tem políticas justamente que protegem os adolescentes, que nem essa dos bloqueios de conteúdos muito tristes e também se você pesquisa, por exemplo, fotos de inspiração de, tipo, pessoas muito magras, ele já vai dar um aviso, assim, sobre transtornos alimentares. Então, ele acaba ajudando bastante isso, enquanto outras redes sociais acabam que não têm esse controle, até porque acaba que consumindo esse conteúdo é algo que rende para eles, né? Eu acho que principalmente a maior a rede social mais problemática nesse sentido, que acaba não sendo tão comentada, é o próprio Tumblr, que acaba. Ele não é tão popular assim, mas ele tem zero políticas de bloqueio de imagens gráficas, ou. Inclusive, são vários grupos que são voltados à romantização de transtornos mentais, assim, que acaba que não faz tão livres, assim. O Tumblr não tem nenhuma política que impeça isso. Acaba. Então. Eu acho que o Pinterest acaba sendo muito, muito mais saudável do que várias outras redes sociais. Olha, eu sobre a questão de ser uma falta de responsabilidade das outras empresas, eu não acho que seja falta de responsabilidade das outras empresas, porque a premissa das outras empresas não é essa. A premissa das outras empresas é te estimular o suficiente para você ficar tempo suficiente naquele local, né, naquela rede social, para eles ganharem o suficientemente a monetização que eles deveriam ganhar. Então, a premissa deles, pela premissa ser completamente diferente, a premissa do Pinterest não ser você moldar algo para fazer as pessoas ficarem o tempo todo lá, não chega a ser uma falta de responsabilidade das outras empresas, é mais uma falta de ética no geral. Porque o Pinterest ele acaba por ser uma rede social muito mais ética, né, no geral, com essas restrições de tempo, restrições de imagem, restrições de tudo. Porém, pela sua premissa ser completamente diferente da premissa de outras empresas, elas não passam a ser irresponsáveis, elas só têm um código de ética divergente. Eu
Acho que se pode se botar assim, em palavras. Concordo com você. Eu acho que se torna uma falta de ética, porém, o TikTok, por exemplo, ele tem aquela premissa de scroll infinito, que é obviamente para gerar um vício, então tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso e claro que isso é às custas da saúde mental das pessoas, porém eles deixam isso bem claro, então a pessoa meio que usa isso a seu próprio risco. E a restrição de idade de você fazer o uso do Pinterest é de 13 anos. Vocês acreditam que restrições de idade sejam algo útil para o uso das redes sociais, que elas têm que, tipo, ter uma idade limite assim para você usar, uma idade mínima? Ou vocês acreditam que já tá tudo tão errado que colocar uma idade mínima ali não é nem útil mais? Eu acho que é bom ter uma idade mínima, mesmo a maioria não cumprindo, assim, porque, olha, eu mesmo, quando tinha menos de 13 anos, eu mentia, assim, a idade pra entrar em rede social. Acho que a maioria fez assim. Ou em algum jogo, acho que a maioria fez isso também. Mas eu acho que é importante ter essa restrição de idade. E eu acho também que celulares deveriam. Que tem muita criança, assim, tipo, que mal nasceu e já tá aprendendo a usar celular e viciada meio que em rede social. Não rede social no sentido que a gente usa, mas tipo de TikTok, ver vídeo, assim. Eu acho que é importante ter esse controle de não deixar redes sociais muito estimulantes, por causa do. Enfim, por causa do efeito que faz no cérebro em pessoas, crianças muito novas, assim. Eu acho que é importante ter esse controle, mesmo não sendo tão eficaz, assim. Mas eu acho importante, sim. Olha, eu acredito que restrições de idade, sinceramente, eu acredito que restrições de idade são completamente inúteis. Ao menos o nosso sistema de restrição de idade atual. Porque é o mesmo, tá ligado? Quando eu tinha, sei lá, mano, 8 anos, eu jogava Clash Royale, que é um jogo com restrição de idade de 13 anos, tá ligado? E, tipo, uma pessoa que quer entrar em algum lugar, ela não vai parar porque a idade dela restringe, tá ligado? Acho que a forma correta pra se usar a restrição de idade seria, tipo, ter uma prova de que a pessoa tem aquela idade. Porque é muito fácil mentir idade na Sim. internet, assim como é muito fácil mentir qualquer coisa na internet. Por exemplo, sei lá, mano, uma restrição de idade por CPF, por exemplo, seria muito mais versátil, apesar de que CPF só funcionaria no Brasil, mas por identificação, né, nacional, seria muito mais versátil. Porém, aumentaria muito a curva de risco do uso daquela rede social, porque, né, vai ter literalmente informação de quem você é na rede social. Então, algum sistema que provasse a veracidade da sua idade seria muito melhor do que o sistema que a gente tem atualmente. Mas atualmente o sistema de restrição de idade é literalmente inútil. E, gente, um dado que eu tenho aqui é de que 68,2% dos usuários do Pinterest são mulheres e têm entre 28 e 34 anos de idade. Por que vocês acham que a maior parte dos usuários do Pinterest são mulheres? Por que o público masculino, teoricamente, não se interessa tanto por essa rede social? Bom, eu não teria nenhuma opinião definitiva, mas eu acho que dava de especular, porque acho que o Pinterest ele tem uma. Meio que generalizando, ele acaba que é uma rede social que tem mais feminina, assim, digamos assim. Eu acho que acaba. Não é muito másculo você falar, minha rede social favorita é Pinterest, não sei. Mas eu acho que acaba sendo mais interessante pra. Sendo sincera, eu não sei, sim, mas eu acho que tem um pouco de. Não sei. Olha, Ahn, pode falar. olha, sinceramente, a conclusão que eu tive, ela é meio fora do eixo, assim. Tipo, como é que eu posso explicar? A pessoa, ela sempre vai de encontro àquilo que é de seu agrado, correto? Correto.
sei lá, mano, hoje em dia na sociedade, no mundo masculino, né, se há muito, sei lá, mano, futebol, muito amor por futebol, e não é uma coisa que é falada no Pinterest, né, não é, sei lá, muito discutido no mundo masculino também política, sei lá, mano, churrasco, cerveja, essas porra, essas coisas. Calma, perdão. Fica Essas de coisas. quatro, tipo, faria. Essas- Tá, recapitulando. É muito discutido, né, política, sei lá, churrasco, futebol, cerveja, essas coisas no mundo masculino, né, no mundo regido pelo público masculino. E como o Pinterest não é uma rede social que tem um foco, uma ênfase nisso, acaba por não ser muito atrativo, né, para esse mundo, para essa realidade. Então, por isso que eu acho que a média é muito maior, né, 68% de mulheres, porque não é muito atrativo para o público masculino. Mas eu acho que seria muito mais legal, né, nessa da ênfase, a idade das pessoas em que o Pinterest, né, tem como público-alvo. Porque a idade, ela demonstra muito como é a funcionalidade e o âmbito social, né, do Pinterest. Porque, por exemplo, redes como o TikTok, né, recapitulando o TikTok, ele tem como ênfase, eu acredito, pelo menos, eu não tenho certeza, mas acredito que seja jovens, adolescentes, crianças, etc. Justamente por superestimular. E como é o Pinterest é uma rede social muito mais ética, muito mais moralizada, eu acredito que seja usado por pessoas muito mais maduras, e por isso a ênfase na idade é maior do que em, sei lá, qualquer outra rede social. Eu acho que esse daí seria o tópico mais relevante, né, no que foi abordado. Sim, isso chama muita atenção. É interessante porque 24,4% tem entre 25 e 34 anos, e só 4,1% tem entre, assim, a nossa idade, entre até 17 anos, de 12 a 17 anos, por aí. O que demonstra que essa não é uma rede social de tanto interesse da maior parte dos jovens. E provavelmente, como ele falou, por não ter esse estímulo do tempo inteiro. Eu, por exemplo, uso o Pinterest como uma fonte de inspiração quando eu vou fazer pinturas, quando eu vou, sei lá, escrever alguma coisa, mas isso é porque a minha alma é de uma pessoa de 65 anos, né? Eu não sei se a maior parte dos jovens está realmente interessado em fazer isso. Então, eu acho que a idade realmente é um tópico bem interessante. Agora, outra curiosidade que eu achei interessante também é que fotos que não têm rostos humanos têm 23% de chance a mais de serem compartilhadas no Pinterest. Vocês acreditam que isso seja porque essa rede social ela traz meio que uma fuga da realidade? Ou vocês acreditam que isso não tem relação, que é por algum outro motivo? Olha, eu acredito que fotos sem rosto de pessoas têm uma maior entrega, porque a ênfase do Pinterest é te dar inspiração, te dar conteúdo sem necessariamente demonstrar um ser humano. Como o Instagram, por exemplo, ele é muito trabalhado, né, na lógica de você moldar a sua personalidade tal qual você quer ser visto pelos outros. No Pinterest, como não é uma rede social onde você vai ganhar elogios, onde você vai ganhar tudo, patrocínio, qualquer coisa, não é uma rede social focada em você, por não ter essa ênfase, né, no eu propriamente dito eu, não há muito, não há muita, não há muito porquê você compartilhar foto de outras pessoas. Até porque não é nisso que se destaca a rede social, né? Pensa, você não vai pegar uma inspiração. Claro, você pode pegar uma inspiração de alguma maquiagem, né? De alguma tatuagem que apareceu da pessoa, mas você não vai pegar inspiração olhando uma pessoa. Você normalmente, quando olha uma pessoa em uma rede social, você tem costume de se autocomparar. Porque normalmente é assim que se molda. A gente molda o nosso eu perfeito nas nossas redes sociais para termos a vida perfeita e subjugarmos a vida dos outros. Então, acho que justamente por não ter essa ênfase em nós mesmos, ao menos nós mesmos como objeto, né, como de forma física, que o Pinterest não tenha tanta ênfase em, não tenha tanto destaque em compartilhamento de fotos de pessoas. Eu concordo, assim. Eu acho que o Pinterest ele é muito mais pra você buscar inspiração de tudo, assim, do que pra se comparar, assim.
Então, acho que faz mais sentido ter mais busca entre fotos que não estão mostrando uma pessoa, tipo, só por ser tal pessoa, e sim em, por exemplo, roupas ou desenhos ou qualquer outra coisa, assim, até a foto de um quarto, por exemplo, que você possa, ou de algo que alguma pessoa esteja fazendo, para você ter essa inspiração, assim. Concordo com a opinião de vocês. Agora eu queria falar um pouquinho sobre como vocês acreditam que o marketing entra no Pinterest. Vocês acham que o Pinterest é uma rede social propícia para se colocar marketing? Vocês, quando usam o Pinterest, chegam a ver algum tipo de marketing? São bombardeados com isso? Ou é uma rede social mais tranquila, mais leve, como a gente já comentou antes? Isso se aplica para o marketing também? Eu acho que ele é bem mais leve comparado com outras redes sociais. Até porque o marketing dele normalmente está muito perdido, assim, entre as fotos que você tá olhando na tela inicial. E às vezes são até, tipo, coisas que você realmente tá interessado em olhar. Que às vezes você nem percebe que é uma propaganda, assim, e quando você clica, pode redirecionar para um site de compra de tal produto, assim. Então, acho que é muito melhor do que outras redes sociais que às vezes até te impedem de sair daquela propaganda, ou ficam a cada 3 posts você já tem uma propaganda de algo que você não tá interessado e que tá gritando na sua cara, do que a forma que o Pinterest faz. Olha, o marketing do Pinterest eu acho uma coisa muito, muito da hora, tá ligado? Porque tipo, não é um marketing, ao menos. Não. Calma, calma, perdoa. Ah, os anúncios que se encontram no Pinterest não são tão pesados quanto os que se encontram em outros sites. Por exemplo, é muito comum você estar rodando, sei lá, o Instagram ou o YouTube e você se deparar com uma propaganda da Blaze, tá ligado? Uma propaganda de um site de apostas. O Pinterest, ao menos eu acredito que seja muito mais ético no geral, ao todo, né? Inclusive em seus anúncios, os anúncios que se fazem naquela plataforma. Por isso que é muito mais ético, né, do que as outras empresas, porque, né, mano, não tá a todo momento pedindo pra você, sei lá, postar teu dinheiro na chance de ter uma casa nova. Hum. A gente falou sobre várias relações entre o Pinterest e o mundo atual. E esse bombardeio de informações constantes que o Pinterest ele não tem tanto quanto as outras redes sociais, ele acaba sendo mais saudável. Agora, eu acho que seria legal saber se vocês têm tipo alguma coisa adicional que vocês queiram comentar para eu partir para a próxima pergunta. Hum, Eu acho que. Não, acho que só dava de frisar como também, de certa forma, o Pinterest acaba dando um apoio, assim, para vendedores menores, assim. Eu acho que dava de considerar isso, porque quando você tá vendo alguma. Ele redireciona alguma imagem de algum site, de algo que você esteja interessado, que talvez tenha seu interesse de comprar, que às vezes não é necessariamente de uma marca grande, como que, tipo, até marcas que investem em trabalho não tão ético como a Shein, que daí usa mão de obra barata e acaba tendo um efeito bem negativo em poluição, assim, no mundo, por causa do fast fashion. Então, eu acho que ele acaba sendo ético, então, em tudo, assim. Em questão, na parte de no que ele vai estar, em quais anúncios ele vai estar promovendo. Hum, e agora que você tocou nessa questão de fast fashion, a gente vira e mexe vê inspirações de roupa no Pinterest. E eu não sei se vocês sabiam, mas o Pinterest ele tem ali, ele faz as suas vendas, né? Quando você pesquisa um pin que tem algum tipo de roupa, você pode comprar uma roupa por ali. E eu queria saber, vocês acham que isso tem alguma relação com o conceito de
por exemplo, da indústria cultural ou desse bombardeamento de produtos e você ter que estar sempre, tipo, comprando? Vocês acham que o Pinterest, mesmo ele tendo essa ferramenta, ele ainda consegue ser ético ou ele pode se transformar em uma rede social como o TikTok e o Instagram, já que essa ferramenta ainda está sendo pouco utilizada? Olha, eu acho que o próprio Instagram também tem essa parte de que você pode estar, quer dizer, ele tinha pelo menos, agora eu não lembro como é que tá, mas ele tinha uma aba antes que já direcionava justamente para uma loja em si. Mas eu acho que o Pinterest ele acaba sendo um pouco mais ético nessa ponta de ele não tá impondo que você compre. Até porque antes ele até tava, você precisava alguma coisa, ele já direcionava bem certinho pra aba de compras, mas eu acho que ele acabou arrumando isso, que agora quando você pesquisa um vestido, por exemplo, ele vai primeiro aparecer a imagem dos vestidos, assim, e depois você pode procurar entre os produtos. Então, acho que de certa forma tem um pouco mais de ética, mas eu acho que depende também de pessoa para pessoa. Em questão de aquelas pessoas que compram compulsivamente, eu acho que pode ser um pouco complicado, mas acaba sendo uma forma de renda para eles, né? Porque um aplicativo não se sustenta sozinho. É, É, mano, pode então. falar? Não, pode terminar teu raciocínio, perdoa. Não, 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 eu já tinha terminado. Tá, tá, pode crer, pode crer. Então, mano, sobre a coisa, né, de ele vender coisas em sua própria plataforma, sobre o assunto dele vender coisas em sua própria plataforma, eu acredito que ele não seja tão ruim, tão massivo quanto no Instagram, por exemplo, porque, como fora falado mais cedo, é, o Pinterest, ele tem um destaque muito maior para vender coisas, para roupas, etc. De coisas de vendedores pequenos, de vendedores que não são muito monopolizados. Então não há aquela pressão de tipo, nossa, esse tênis aqui é muito incrível, eu tenho que ter ele pra ser tão incrível quanto os outros. Não, você compra o negócio se você quiser, tá ligado? Não cria um monopólio em cima de alguma coisa, você compra justamente se você quiser. Então, justamente por isso, por não impor uma vontade de você querer comprar e você comprar justamente por querer, puramente por querer, eu acredito que seja uma forma muito melhor, né? No geral, o Pinterest é muito melhor e mais ético do que as outras, na questão moral, pelo menos. É muito melhor na questão moral do que as outras empresas. Então, é isso. E sobre o fato, sobre a pergunta final, né, da Ana Júlia, sobre o Pinterest ter chance de mudar, de se corromper, assim dizendo, acredito que tenha chance, assim como qualquer outra rede social tem chance de se perder eventualmente, porque é muito comum nos dias de hoje as empresas e até as pessoas simplesmente se capitalizarem, né? Simplesmente mudarem para entregar ao público uma melhor versão para eles. Não melhor exatamente, mas uma melhor versão que os entregue, que os renda mais. Então é muito comum isso, então possivelmente tem chance dele se corromper, mas tem chance qualquer outra coisa se corromper. É muito provável, sei lá, o Neymar se corrompeu e escolheu o dinheiro ao invés do futebol, tá ligado? Então é isso, mano. Gente, uma pergunta que eu gostaria de fazer é se o Pinterest ele já ajudou vocês alguma vez academicamente falando, por exemplo. Vocês já fizeram algum trabalho, alguma capa de trabalho, procuraram no Pinterest, alguma informação, vocês estavam ali usando o Pinterest e encontraram, ele consegue ser útil no meio acadêmico para vocês também? Eu acho que sim. Até porque no próprio Pinterest você consegue. Ele pode redirecionar a. Eu acho que eu já mencionei isso mesmo. Ele também pode levar você a ler artigos sobre, nossa, variados assuntos. Então, até porque você pode buscar inspirações de dicas de estudos, ele tem bastante parte de dicas pro Enem, assim, de coisas que você pode fazer para estudar, ou tipo, macetes, assim, de matemática.
resumos, nossa, de tudo, assim, coisas diversas, desde nossas matérias escolares até coisas mais mundanas, como, nossa, de tudo, assim. Então, acho que já me ajudou bastante. Ah, mano, eu nunca usei o Pinterest pra isso, tá ligado? Eu não sei como responder. Eu não consegui pensar em um raciocínio rápido o suficiente pra enrolar minha resposta como eu fiz nas anteriores. Então eu passo. Então, eu acho que agora. Mas o Pinterest é bem útil. Eu devo dizer a verdade. O Pinterest, eu uso muito em química, porque tem muita cadeia carbônica. Tipo, se você pesquisar química no Pinterest, vai aparecer 30 cadeias carbônicas e eu começo a classificar elas. E são cadeias carbônicas aleatórias, então, tipo, eu consigo estudar a química por ali. E com relação aos artigos que a Tri falou também são bem úteis. Tem vários tópicos, assim, para as pessoas que leem. Tem referência de livro, tem resumo de matéria, então ele pode ser realmente muito, muito útil. E uma rede social que é impressionantemente útil para estudos também é o Twitter, porque várias vezes eu já usei o Twitter para achar, tipo, provas de vestibulares antigas corrigidas, materiais, de estudo, métodos de estudo. Então, eu acredito que toda rede social ela possa ser usada de uma maneira legal. Só que você tem que saber como fazer isso, né? Direcionar ali os seus interesses para isso. Só que, claro, não só deixar a rede social para ser um apoio de estudo ou um apoio de trabalho, mas também deixar ela para ser uma diversão. Só que não focar só no ponto da diversão. Gente, vocês têm mais alguma coisa para falar, para adicionar? Querem deixar Eu alguma acho coisa? que podia adicionar um pouco nessa parte de que a maioria das redes sociais, elas têm sim um lado bom, assim, que pode servir como algo positivo para você. Eu acho que é bom frisar que não é tudo horrível. Só que acaba sendo mais difícil de você encontrar essa parte, tipo, melhor, diferente do Pinterest, que acaba focando mais nisso, na parte ética. Mas eu acho que tendo noção do para que serve aquela rede social, quais efeitos ela pode ter em você, eu acho que você tem que tomar muito cuidado, sim, porque a maioria das redes sociais ela não vai estar se importando em criar esse cuidado com você, mas então acaba sendo algo mais próprio, assim, mais individual que você tem que lidar com isso. Então, mas o próprio TikTok tem partes de grupos de meio que estudo, assim, hashtags. O Twitter também tem. A maioria, assim, o Instagram também tem, então. Mas acaba sendo. A parte negativa acaba sendo muito mais forte, pesando muito mais. E acaba sendo meio. Enfim, tem que equilibrar essas coisas. Mas o próprio Pinterest também dá de equilibrar na parte de lazer, assim, de só olhar coisas bonitinhas e, uau, salvar essa fotinho bonitinha nessa minha pastinha bonitinha. Agora eu vou salvar esse resumo aqui pra depois eu estudar, essas coisas assim. Acho que é equilíbrio que precisa. Eu acredito que seja difícil de ter o equilíbrio, porque muitas vezes nós somos manipulados e nem percebemos, mas você tem razão. Porque, por exemplo, existem os lados do TikTok, né? Por exemplo, o lado da culinária, o lado dos livros, e ele é muito movido pelos seus próprios interesses. Então, se você tem um interesse mais movido para o estudo, ele vai ali, uma hora ou outra, aparecer algum método de estudo. Eu vejo muito professor de gramática no TikTok, no Twitter, muito resumo de coisa. E eu acredito que essa questão de Pinterest, eu acredito ainda que o Pinterest seja melhor porque ele me dá mais chance de pensar assim fora da bolha ali do TikTok e do Instagram. Ele faz eu pegar ali a imagem, olhar, daí fechar um pouquinho o celular, pensar, escrever um pouquinho e daí depois eu volto a olhar de novo pro celular. Então, eu acredito que seja por conta disso que ele seja muito mais saudável, ele não te prende ali o tempo inteiro, sabe? Sim. E, gente, Lia, tem alguma coisa que você queira adicionar mais, Tri?
Acho que não. Não, tô suave, tô suave. Então, a gente vai se encaminhando para o fim do nosso Pintcast de hoje. E gostaria de agradecer a todo mundo que está ouvindo. E, Total de 5 pessoas. no A caso, gente e o no caso, professor. Mano. no E quem caso tiver. Não, as calma, calma. 4 pessoas que vão estar ouvindo, que vai ser eu, a Patrícia e o professor. Muito obrigada pela audiência. É, é isso. A gente espera vocês num próximo episódio, porque ainda tem mais algumas outras pessoas do grupo. E esperamos que vocês tenham gostado de ouvir aquilo que a gente falou. E é isso. Esse é o Pintcast, o nosso Pintcast. Iha! Uhul! Yay! Pronto. Rodrigo